Olá, pessoal! Esta semana vamos tratar dos casos especiais de estequiometria e não há uma outra forma melhor do que fazendo exercícios. Vamos lá! Exercício 1. A pirita FeS2 é encontrada na natureza agregada a pequenas quantidades de níquel, cobalto, ouro e cobre. Os cristais de pirita são semelhantes ao ouro e por isso são chamadas de ouro dos tolos. Esse minério é utilizado industrialmente para a produção do ácido sulfúrico. Essa produção ocorre em várias etapas, sendo que a primeira é a formação do dióxido de enxofre, segundo a equação a seguir. 4 mols de FeS2 interagem com 11 mols de O2 para a formação de 2 mols de Fe2O3 e 8 mols de SO2. Na segunda etapa, o dióxido de enxofre reage com o oxigênio para formar o trióxido de enxofre e, por fim, o trióxido de enxofre reage com a água, dando origem ao ácido sulfúrico. Sabendo que o minério de pirita apresenta 92% de pureza, calcule a massa aproximada de dióxido de enxofre produzida a partir de 200 gramas de pirita. Então, inicialmente, nós vamos descobrir qual é a massa real de FeS2 com a qual se inicia esse processo. Então, vamos pensar que parte-se de um minério que tem 92% de pureza, cuja massa é de 200 gramas. Então, se nós pensarmos em uma amostra de 200 gramas, nós vamos ter que 92% dessa amostra é de FeS2, que é a espécie que nos interessa. O restante é de impurezas. Logo, se toda a minha amostra fosse de FeS2, nós teríamos 100%, nós teríamos 200 gramas do composto que me interessa. No entanto, dessa amostra, apenas 92% é do FeSO2. Então, nós temos uma regra de 3, onde teremos que o x vai ser igual a 92 vezes 200 divididos por 100. Simplificando, x vai ser igual a 184 gramas de FeS2. Então, nós temos, dentro de uma amostra de 200 gramas, somente 184 gramas são do composto que me interessa. O exercício pretende que calculemos a massa do dióxido de enxofre que será produzida a partir do FeS2. Então, nós vamos usar para este exercício as espécies FeS2 e o dióxido de enxofre. Nós não vamos usar os outros compostos envolvidos nessa reação. O que nós temos? Nós vamos usar a massa desses dois compostos, do FeS2 e do SO2. Então, nós vamos falar de massa, de uma relação de massa de FeS2 com a massa do dióxido de enxofre. A equação que já está balanceada me apresenta a proporção para cada 4 mols de FeS2, eu produzo 8 de SO2. 1 mol de FeS2 pesam 120 gramas. 1 mol de SO2 pesam 64 gramas. Se eu partir de 184 gramas de FeS2, qual a massa de SO2 será produzida na reação? Vou multiplicar cruzado, então 184 vezes 8 vezes 64, divididos por 4 vezes 120. Eu posso simplificar aqui e aqui, para cá vem 2. Então, x será igual a 196,3 gramas. Vou chamar a atenção para o cálculo das massas molares, para relembrar. Então, massa molar. Por exemplo, do FeS2, eu tenho um átomo de ferro, que pesa 56, e tenho 2 átomos de enxofre, que pesam 32. E o somatório, 120 gramas por mol. Essas massas são dados obtidos
definidos a partir da tabela periódica. Massa molar do SO2. Eu tenho um átomo de enxofre, que pesa 32, mais 2 átomos de oxigênio, cada um pesando 16. Ao final, nós temos uma massa de 64 gramas por mol. Exercício 2. No processo de produção de cervejas, uma das reações utilizadas é a fermentação alcoólica, que consiste na conversão de açúcares como a glicose em álcool etílico. A equação química desta reação é 1 mol de glicose se transformando em 2 mols de álcool etílico e 2 mols de CO2. Considerando um processo de conversão com eficiência de 85%, qual será a massa de etanol obtida da fermentação de 100 kg de glicose? Bom, quando falamos de eficiência, estamos tratando de rendimento. Vamos relacionar então a massa de etanol com a massa de glicose. Quando falamos de massa, precisamos então calcular as massas molares das espécies que estão envolvidas. No caso da glicose, glicose tem uma fórmula molecular C6H12O6. O próprio exercício já nos oferece a massa molar de cada um dos elementos. Então, nós temos 6 átomos de carbono, cada um pesa 12, mais 12 átomos de hidrogênio, cada um pesa 1, mais 6 átomos do elemento oxigênio, cada um pesando 16. O somatório será de 180 gramas por mol. Essa é a massa molar da glicose. Massa molar do álcool etílico tem como fórmula molecular C2H6O. 2 átomos de carbono, massa atômica 12, mais 6 átomos de hidrogênio, que tem a massa 1, mais 1 átomo do elemento oxigênio, que tem massa 16. O somatório total dá 46 gramas por mol. A minha análise acontecerá a partir da glicose e do álcool etílico. Será uma análise onde faremos a relação entre a massa do etanol com a massa da glicose. Então, faremos a relação entre a glicose e o álcool. Segundo a equação já balanceada, para cada 1 mol de glicose, produzem-se 2 mols de álcool. Massa da glicose, 180 gramas para a quantidade em álcool, 2 vezes 46. Se nós partirmos de 100 kg de glicose, e aí eu vou precisar transformar em gramas, porque eu não posso trabalhar a regra de 3 com unidades diferentes, qual será a minha massa produzida de álcool? Então, na regra de 3, multiplicam-se cruzadas, né? 2 vezes 46 vezes 100, 10 a 3. Isso tudo divididos por 180. A massa que seria produzida, então, seria de 51,11 vezes 10 a 3 gramas, que nada mais é do que 51,11 quilogramas. No entanto, se esse rendimento aqui fosse de 100%, ou seja, que toda a glicose fosse transformada em álcool, mas o exercício nos chama a atenção de que trata-se de um rendimento de 85%. Então, nós vamos fazer uma nova relação, um rendimento relacionado com a massa de álcool. Se o rendimento fosse de 100%, nós teríamos a produção de 51,11 quilos. Mas como o rendimento é de 85%, qual será a massa do álcool produzida? Mais uma vez, regra de 3, 51,11 vezes 85 divididos por 100. Nós teríamos, então, produzidos 43,44 quilogramas de álcool. Exercício 3. Considera-se a reação em fase gasosa de 1 mol de N2 mais 3 mols de H2, formando 2 mols de amônia. Fazendo-se reagir 4 litros de N2 com 9 litros de H2 em condições de pressão e temperatura constantes, pode-se afirmar que, então, antes de analisar cada alternativa, nós vamos analisar a
equação. Segundo a equação descrita, nós temos que N2 mais 3 de H2 interagindo para a formação de 2 mols de NH3. Nós temos uma proporção de 1 de N2 para 3 de gás hidrogênio para a formação de 2 de amônio. Se nós fizermos reagir 4 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio, nós precisamos saber se existe algum reagente em excesso ou um reagente limitante. Então, se nós fizéssemos assim, colocássemos 4 litros de N2, significa que daqui para cá eu multipliquei por 4. E nós precisaríamos de 4 vezes do volume de H2 também. Então, nós precisaríamos de 12 litros de H2. E nós não temos isso, porque na reação usaram-se apenas 9 litros de H2. Então, essa não é a melhor análise, porque eu necessito de mais hidrogênio do que eu tenho. Então, nós vamos fazer a análise agora com relação ao hidrogênio. Vou usar uma outra cor. Então, se nós pegássemos para usar 9 litros de H2, significa que nós multiplicamos esse volume por 3. Então, 3 vezes 3, chegamos nos 9 litros. Da mesma forma que nós precisaríamos multiplicar por 3 o volume inicial do nitrogênio. 1 vezes 3, 3. Opa! Então, olha só, nós temos a quantidade que foi utilizada na reação, 9 litros de H2. Para reagirem com esses 9 litros de gás hidrogênio, são necessários 3 litros de nitrogênio. E a reação usa 4 litros. Logo, há um excesso de gás nitrogênio. Apesar de, na reação, serem usados 4 litros de gás nitrogênio, somente 3 litros são usados. Então, esse excesso é de 1 litro que não interage. Desta forma, nós podemos, então, analisar cada uma das alternativas. Os reagentes estão em quantidades estequiométricas? Não, porque existe um excesso de gás nitrogênio. Este é o reagente em excesso, enquanto o gás hidrogênio é o reagente limitante. Então, o nitrogênio está em excesso. Foi exatamente isso que nós observamos. Letra C. Após o término da reação, os reagentes serão totalmente convertidos em amônia. Não, porque há um excesso de gás nitrogênio que não será transformado em amônia, que é o NH3. A reação se processa com aumento do volume total. Também não. Por quê? O volume total inicial é de 4, né? 1 de N2 para 3 de H2, dá um volume total de 4, para a formação de 2 de NH3. Após o término da reação, foram formados 8 litros de amônia. Vamos verificar. Nós precisaríamos, então, multiplicar por 3. 2 vezes 3, que é a proporção existente entre as quantidades, né? 2 vezes 3 seriam formados 6 litros de amônia e não 8. Então, aqui seriam 6 litros de amônia. Exercício 4. Considere a produção do etanol, álcool metílico, a partir da reação do CO mais 2 mols de H2 para a formação de 1 mol de metanol. Se 48 gramas de H2 são adicionados a 140 gramas de CO e o rendimento da reação é 100%, pede-se a massa do reagente em excesso, que resta no final, e a massa do álcool metílico obtida. Vamos começar mais uma vez pela análise da equação que já está balanceada. CO mais 2 de H2 formando metanol. Já que vamos relacionar massa de H2 com a massa de CO, e ele ainda pede a massa do álcool, é preciso que nós calculemos a massa molar de cada uma das espécies. Então, a massa molar do CO. Um átomo de carbono pesa 12, mais um átomo de oxigênio, que pesa 16, dará uma massa molar de 28. Massa molar dada sempre em grama por mol. Massa molar
do H2, 2 átomos de hidrogênio, cada um pesa 1, dá uma massa de 2. Massa molar do metanol, tem a fórmula CH3OH. Um átomo de carbono, que tem massa 12, mais 4 hidrogênios, cada um pesando 1, mais um átomo de oxigênio. Então, ao final, nós temos uma massa de 32 gramas por mol. De acordo com a proporção entre as espécies oferecida pela equação já balanceada, 1 mol de CO para 2 mols de H2 para 1 mol de CH3. Com relação às massas, nós teríamos que para cada 28 gramas de CO, nós reagiríamos 2 vezes 2, 4 gramas de H2 para a formação de 32 gramas de metanol. Então, se nós partíssemos de 48 gramas de H2, de quanto de CO nós precisaríamos? Bom, daqui para cá, nós estamos multiplicando por 12. Então, naturalmente, nós precisaríamos multiplicar por 12 aqui também. 28 vezes 12, nós precisaríamos de 336 gramas de CO. Nós não temos essa quantidade. Nós vamos reagir apenas 140 gramas de CO. Então, o meu reagente limitante dessa forma aqui é o CO. Então, vamos fazer a conta com ele. Se nós partíssemos de 140 gramas de CO, significa que nós multiplicaríamos 28 vezes 5. Então, teríamos que fazer a mesma coisa com a massa do H2. 4 vezes 5, 20. Nós utilizaríamos apenas 20 gramas de H2 das 48 que temos. Então, a letra A está sendo respondida. A massa do reagente em excesso que resta no final. O reagente, então, que está em excesso é o H2. No final, 48 gramas, que é a massa que inicia a reação, somente 20 foram utilizadas. Sobraram 28 gramas de H2. Então, o reagente em excesso é o gás hidrogênio, que tem uma massa inicial de 48 gramas, né? Iniciou-se a reação com esta massa de H2 e a massa que reagiu é de apenas 20 gramas. Logo, a massa que resta será a massa inicial menos a massa que de fato reagiu. Então, a massa restante é de 28 gramas de H2. Na letra B, ele pergunta qual é a massa do álcool etílico obtido. Bom, nós já observamos que a proporção entre as espécies, ela foi sendo multiplicada por 5. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. 32 vezes 5 vai me dar uma massa de 160 gramas de metanol. Então, na letra B, nós temos 160 gramas de metanol. Eu preciso chamar a atenção para uma coisa bastante importante. Rendimento sempre estará relacionado a produtos, enquanto pureza sempre estará atrelado a reagentes. Reagente em excesso é aquele que tem uma quantidade maior do que é necessária. Reagente limitante é aquele que eu tenho uma quantidade menor. Ele limita a minha reação. Pessoal, muito obrigada e até a próxima!